Olá, boa tarde, quem já chegou, quem está com a gente. Vamos esperar um pouquinho, todo mundo entrando. Boa tarde, estamos aqui aguardando a chegada de todos vocês. A gente vai aguardar mais uns minutinhos para a gente começar, para ninguém perder nenhum minuto desse momento que a gente preparou para vocês. Boa tarde, quem está chegando. A gente está aguardando a entrada, a conexão de mais algumas pessoas para a gente começar e ninguém perder nem um minutinho desse momento que a gente preparou com muito carinho para vocês. Mais um pouquinho, acho que eu já vou começar. Vamos lá, então. Gente, boa tarde para a nossa equipe que está nos bastidores, boa tarde para todos vocês que estão nos assistindo. Bom, eu sou a Elizabeth e hoje quem está aqui comigo é a Márcia Tavares. Márcia, ela é Head de Longevidade na Way Educação, ela é CEO na Way Age Educação, ela foi eleita a melhor mentora do Hacking Rio 21, ela é professora da GV, ela é pesquisadora da COP de Fundão, colunista do Estadão, palestrante do TED, autora Trabalho e Longevidade. E carioca, né, Márcia? Preparamos o encontro com muito carinho para vocês. Contamos com a participação de vocês. Podem usar o chat para se comunicar conosco. No final desse bate-papo, vamos ter um momento das perguntas. E depois das perguntas, uma surpresa, um sorteio. A Cistel gosta de um sorteio, né? Fiquem conosco e vamos curtir juntos esta tarde. Márcia, muito bem-vinda. Obrigada, Betty, obrigada pelo convite. Quero agradecer a participação de todo mundo. Eu sei que é um horário que está todo mundo cheio de tarefas para fazer, né? Eu sempre digo que o tempo que a gente doa para as pessoas é nosso tempo de vida, então ele tem que ser valorizado ao máximo. E eu espero que a gente consiga hoje trazer luz sobre alguns temas que são interessantes e importantes para pessoas de todas as idades. Então, obrigada pela essa oportunidade que a Cistel está me oferecendo de conversar com vocês e obrigada pela presença de vocês aqui também. Eu vou fazer minha autodescrição rápida por caso de alguém assistir depois. Eu sou uma mulher branca de cabelos escuros e estou vestindo uma blusa roxa com um blazer azul marinho e atrás de mim eu tenho uma estante com objetos de decoração. Vamos lá, então. Então, hoje vamos falar de carreira e longevidade. Quando fazemos uma busca no Google, Márcia, a palavra longevidade aparece em várias imagens com muitas pessoas de idade, aqueles casais, cabelo bem branquinho, bonitos, né, curtindo a vida, mas dá a entender que longevidade e velhice são a mesma coisa. Então, assim, para a gente começar, através de uma pergunta, será que são as mesmas coisas? Longevidade e velhice é a mesma coisa? Mas antes de você começar a responder, vou fazer uma provocação, uma frase sua, de uma palestra que você deu. A única alternativa para não envelhecer ainda é morrer cedo. E aí, Márcia, como é que a gente continua com esse tema aí? Pois é. O que acontece? Essa frase eu sempre digo porque quando a gente faz um evento como esse, ou quando a gente fala sobre longevidade e envelhecimento, automaticamente, em função da cultura jovem-cêntrica que a gente carrega por gerações, né,
a gente tem a tendência de não querer falar sobre esse assunto, porque, óbvio, a imagem que a gente tem sobre velhice é uma imagem associada à fragilidade, a declínio, a coisas que a gente perde, como, por exemplo, o status, o emprego, a condição física. Então, mesmo que inconscientemente, a gente tende a ser resistente a entrar em rodas de conversa sobre esse assunto. A gente acha que não é com a gente. No entanto, é com todo mundo, e hoje a gente vai falar ao longo da palestra um pouco mais sobre por que esse assunto é cada vez mais importante para pessoas de todas as idades e todas as gerações, né? E em relação à pergunta sobre... Você fez uma outra pergunta que foi no início, repete ela para mim, por favor. Se longevidade e velhice são a mesma coisa. Isso. Não são a mesma coisa. Quando a gente fala de longevidade, a gente está falando de expectativa de uma vida mais longa e tudo que essa vida mais longa traz embarcado, que a gente vai falar já já. Quando a gente fala de velhice, é um estado que, ao contrário do que muita gente pensa, não começa quando a gente faz 60 anos, né? Assim, hoje eu sou velho porque eu dormi com 59 e acordei com 60 anos, fiz aniversário, agora eu sou velho. Não. A velhice é o resultado de um processo que acontece ao longo de todo o nosso curso de vida. Desde o dia que a gente nasce, a gente começa a experimentar um processo de envelhecimento. Esse processo ele tem numa escala de subida, enquanto a gente vai experimentando conquista de habilidades até chegar no pico e, naturalmente, sofrer um declínio, que hoje a gente sabe que pode ser prolongado, que pode ser minimizado de uma maneira, em um grau muito diferente do que os nossos antepassados experimentaram, né? Mas longevidade é uma expectativa de uma vida mais longa, velhice é um estado de um processo que vai acontecendo ao longo de todo o nosso, que a gente chama de curso de vida, né? Ou a nossa linha do tempo. Então, não é a mesma coisa. E quando a gente fala de longevidade, só para fechar, a gente está falando de uma perspectiva que precisa ser olhada desde cedo. Quanto mais novos, quanto mais jovens a gente tiver contato com as novas narrativas sobre esse processo de envelhecimento, quais vão ser as nossas possibilidades no futuro, mais a gente vai ter condições de se preparar para tomar melhores decisões e, quando chegar lá na frente, de fato, poder experimentar tudo que essas novas possibilidades vão nos oferecer. A gente já vai falar um pouquinho sobre que possibilidades são essas hoje, mas a gente precisa ter em mente que daqui a 30 anos a gente vai estar falando de coisas ainda mais inusitadas, né? Por isso que esse assunto é tão importante, seja para jovens ou jovens idosos também, né? E as pessoas acham que isso é papo de velho. Então, eu acho que, pelo que você está falando, não é papo de velho. Não, com certeza não. Principalmente se a gente estiver falando em carreira, né? Antes a gente vivia... Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um slide que mostra claramente o que eu estou falando. A gente tinha uma tendência a correr na carreira, a se formar, fazer uma graduação que a gente escolhia com 16, 17 anos. Eu entrei na faculdade, tinha acabado de fazer 16 e tive que escolher um curso, e a gente é obrigado a fazer isso, escolher uma profissão que a gente vai ter para a vida inteira, sem antes saber quem nós somos de verdade. E a gente carregava, né, os nossos pais carregaram o peso de ter que, de fato, levar aquela profissão até o fim da vida. Quem se arrependia e queria mudar de curso, mudar de emprego, fazer transição de carreira, que era um termo que nem era tão comum assim, né? Era visto como vagabundo, uma pessoa que não sabe o que quer da vida, uma pessoa que está perdida. E a gente começa a ver mudanças, que bom, nesse sentido, porque a gente passa a viver mais. Se a gente vive mais, então, será que a gente precisa correr tanto? Será que a gente precisa, de fato, fazer uma escolha e permanecer com essa escolha por mais 80 anos na vida da gente? Não. Então, isso deixa bem claro que a gente tem oportunidade de ter mudanças e fazer transições, né, ao longo do nosso ciclo de vida, né?
Com certeza, e muitos. Eu vou mostrar daqui a pouco exatamente o que significa esse curso de vida, como ele era no passado, como ele é hoje e como é que vai ser no futuro. Então, assim, eu não sei quem são as pessoas que estão nos ouvindo, mas todos vocês vão se reconhecer em determinado tempo nesse curso. Quem já está mais para frente, 60, 70, 80, já vai se enxergar numa realidade e saber que, obviamente, ela pode ser até reconstruída ainda, né? Enquanto a gente está vivo, a gente tem tempo. Eu uso até uma ampulheta aqui de decoração, mas que eu costumo dizer que aqui, esse é um tempo do seu passado. Aqui não tem mais nada que você possa fazer. Aqui na frente é o futuro. Não adianta a gente se preocupar excessivamente com ele, a gente tem que se preparar. Mas tudo que a gente pode fazer em termos de mudança na nova vida, da nossa vida, está nesse estreito, onde a areia está passando neste momento. Esse é o presente. É agora que nós temos que tomar as decisões, entender o que a gente precisa adquirir em termos de conhecimento para se planejar para o futuro, sem ficar totalmente preso ao passado, porque quem fez escolhas de profissão, por exemplo, 10, 20 anos atrás, não precisa carregar isso até o final da vida, e também sem ficar paralisado, achando que no futuro vai se aposentar e não precisa aprender mais nada, não precisa pensar em como é que vai ser a situação financeira no futuro, enfim, o tempo é o nosso tempo hoje, né? É o tempo de fazer as coisas acontecerem, e isso funciona para todas as gerações, né? Então, você perguntou, assim, você indagou, como são as pessoas que estão aqui nos vendo, assistindo, né? Nós temos muitos participantes dos nossos planos de previdência, que estão vinculados, né, às patrocinadoras que escolheram a Sistel para administrar o seu plano de previdência. Então, temos pessoas de todas as idades, mas a maioria em atividade, que são relacionadas através dos nossos planos. E a maioria aqui são dos planos, a gente chama ele de PREV, que é de contribuição variável, que enquanto ele é ativo, ele vai acumulando, fazendo contribuições ao plano, e para depois, na aposentadoria, eles aí receber o seu benefício. A gente chama de aposentadoria por hábito, né? Em função da regra do plano, eles têm uma idade que, a partir daquela idade, eles podem, com o término do vínculo, né, desvincular da patrocinadora, da empresa que eles trabalham, e aí fazer a opção, requerer o seu benefício. Então, esse é o perfil das pessoas que estão nos assistindo. Então, eu acredito que são jovens, jovens adultos, e pessoas talvez próximo da aposentadoria e alguns novos aposentados. Então, também nessa fase que você comentou de transição, né? Ou de confirmar a carreira, ou de pensar na carreira, o que vai fazer daqui a alguns anos, e daqueles que acabaram de optar por iniciar essa nova fase de ter uma renda e pensar numa nova atividade, talvez, porque as idades são bem cedo. Ainda não temos um público aqui acima de 60 e poucos anos. Acho que não tem ninguém já aposentado há muito tempo. Então, para essas pessoas, eu acho que tem tudo a ver o que você está falando sobre preparação, tudo. Então, acho que, assim, vocês devem estar esperando a gente falar sobre carreira, né? O que está mudando na carreira, como é que a questão da longevidade, de ter uma vida mais longa e automaticamente uma carreira mais longa. Todo mundo sabe que a reforma da Previdência obriga a gente a trabalhar por mais tempo, mas o curioso é que já hoje a presença de pessoas com mais de 50, 60 anos no mercado é crescente, mas nem todo mundo trabalha, porque por força da legislação. Eu fiz uma pesquisa quando eu estava no mestrado, numa mineradora, e aí essa pesquisa foi só com aposentáveis, ou seja, pessoas que já poderiam se retirar do mercado de trabalho, mas queriam continuar, pessoas que estavam há mais de 30 anos na mesma organização. Então, perguntei por quê. Afinal, elas podiam estar viajando, fazendo qualquer outra coisa, e elas queriam continuar trabalhando. E a resposta mais recorrente entre eles foi que
eles não reconheciam motivo para se aposentar e sair do mercado, porque acreditavam que estavam na fase de melhor proficiência técnica, de capacidade de se relacionar com as pessoas no ambiente de trabalho. Então, por que parar? Se eles se sentiam física e mentalmente bem. Então, assim, a gente tem não só uma força de legislação, não só uma demanda financeira de necessidade de se sustentar, mas a gente tem também uma mudança de mentalidade em relação ao que é uma vida mais longa. O trabalho, ele passa muitas vezes a ter um outro sentido. As pessoas passam a avançar, a ser promovidas por uma outra lógica, né? Eu vou compartilhar aqui um slide, vou mostrar para vocês exatamente o que é isso. Só me confirme se vocês conseguem visualizar. Está aparecendo ok para você, Beth? Tá sim. Perfeito. Então, isso aqui é o seguinte, a gente tem a linha do tempo na década de 1880. 1880 foi o período em que o Bismarck, Otto Bismarck, inventou a aposentadoria. Naquela época, a aposentadoria foi criada para que as pessoas mais velhas, que já chegavam em uma situação precária, né, a essa fase da vida, pudessem se aposentar e abrir espaço no mercado para que os mais jovens entrassem. Essa lógica, ela ainda é um pouco vigente até hoje. Porém, o que acontecia? Naquela época, a gente tinha uma outra realidade. Como é que o curso da vida da pessoa era dividido? Elas se dedicavam pouco tempo ao aprendizado. Quem tem avós e pais que viveram naquela época sabe que eles provavelmente tiveram menos tempo dedicado ao estudo. Trabalhavam a vida inteira, chegavam lá nessa reta final, se aposentavam e passavam alguns poucos anos, aqueles que conseguiam, né? Porque a expectativa de vida era muito menor. Então, aqueles que conseguiam chegavam à aposentadoria, passavam alguns poucos anos já em uma condição precária de vida, ou seja, recebiam por pouco tempo o benefício e logo vinham a óbito, a expectativa de vida não era tão longa. Para as mulheres, a situação era um pouquinho diferente, né? A maioria não estudava ou estudava bem pouco, menos do que os homens. A maior parte da vida elas passavam fazendo trabalho não remunerado, algumas poucas trabalhavam ou em lavoura ou em indústrias, né? Mas não era tão comum. Chegava a fase da maternidade, que era bem cedo, elas inevitavelmente passavam por um bom tempo. Essa foto, inclusive, é uma foto rara de uma mulher grávida, ela já estava no final da gestação, e olha que as mulheres não tiravam fotos sozinha, principalmente quando estavam grávidas. Olha que coisa, né? Para a gente ver como o mundo vai se transformando e para a gente acreditar que em breve vai ser bem diferente, que a gente tem que se preparar para essas mudanças. Então, chega dói, né? Imagina no calor do Rio de Janeiro a mulher vestida desse jeito e só poder tirar algumas poucas fotos grávida e sozinha, né? Porque não era comum. O que acontecia? Chegava lá na frente, na velhice, obviamente elas não eram elegíveis à aposentadoria. Quais eram as notícias? Ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos de idade. Gente, eu tenho 43, né? A velhinha de 43. Não sei qual a idade de vocês, mas hoje a gente, puxa, uma pessoa de 40 está começando a viver agora. Tudo que a gente fez antes era só test drive, era só pesquisa de campo, né? A gente está começando, de fato, a experimentar a maturidade agora, com 40. Então, mas esse era o cenário lá em 1880. Vamos ver como é que é hoje. Bom, a gente tem mais tempo de estudo, as experiências de estudo, elas se intercalam com o trabalho, são os estágios, as experiências que a gente tem no nível médio e durante a graduação. A maternidade foi postergada, está cada vez sendo mais para frente, né? As mulheres estão tendo filhos com mais idade, principalmente graças aos recursos tecnológicos em termos de ciência e reprodução assistida. Então, com 30 e tantos, 40 e poucos anos, as mulheres, em função de terem também uma oportunidade de desenvolver suas carreiras, estão adiando a maternidade.
E o trabalho é remunerado, né? A gente vive mais tempo, a expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens, e a gente passa a ter direito a se aposentar. Porém, ainda assim, a nossa aposentadoria costuma estar em risco. Então, se temos mulheres nos assistindo, prestem atenção, porque esse é um spoiler de alerta. Por que a nossa aposentadoria hoje, embora a gente normalmente tenha nível de instrução mais elevado do que os dos homens nas mesmas funções, e que a gente tenha postergado a maternidade, o que acontece é que existem dois fenômenos acontecendo agora. Por causa da pandemia, aconteceu um fenômeno chamado she-session, onde muitas mulheres foram demitidas, foram desligadas das suas posições. E uma outra coisa que vai acontecer, deixa eu só dar um dado para vocês antes, que é a taxa de ocupação das mulheres no mercado de trabalho aqui no Brasil foi a menor em 30 anos, tá? Quase 46% durante a pandemia. Um outro fenômeno que acontece é uma segunda interrupção na carreira. A gente sabe que com a maternidade, se você não estiver numa empresa que, de fato, tem uma visão afirmativa sobre esse período e que, inclusive, oferece para os homens licenças um pouco mais longas, porque quando eu falo de mulheres, eu não estou excluindo os homens, pelo contrário, esse é um convite a que eles também participem, a que vocês, homens que nos escutam, também participem das decisões, olhando para esse curso de vida. Imagina que a maior parte da população é de mulheres com a vida mais longa ainda do que a dos homens. Se a gente não tiver um equilíbrio entre vida e carreira para as mulheres, se a gente não tiver uma perspectiva de aposentadoria, de segurança financeira para o futuro, as contas não vão bater. E aí a situação vai ficar bem mais difícil. E no país que a gente vive, depender de sorte não é uma coisa muito interessante, né? Não é um caminho muito recomendado para trilhar. Então, o que acontece é que, além de interromper muitas vezes a carreira para a maternidade, seja porque é necessário, seja porque acontece uma demissão pouco tempo depois, a gente para em um outro momento da vida para assumir o papel de cuidadora familiar. Normalmente, as mulheres têm o menor salário na família e são eleitas pelos familiares a cuidarem de um pai ou uma mãe, uma avó que fica idosa e dependente. A gente sabe que as pessoas envelhecem em condições muito melhores de vida, mas não podemos nos enganar achando que elas não são vítimas de doenças crônicas não transmissíveis, como demência, né? Alzheimer, câncer. Meu pai teve câncer de pâncreas quando eu tinha 27 anos. Aí eu volto lá naquela primeira pergunta que você me fez, Betty. O que isso tem a ver com todas as gerações, não só com as pessoas mais velhas? Tem a ver que, de uma forma ou de outra, todo mundo vai ser impactado. Esse é um momento da vida em que as pessoas de todas as idades são impactadas, porque se as empresas não têm a prática de contratar pessoas com 50 anos ou mais, achando que elas não vão ser impactadas, elas estão puramente enganadas, porque o aumento da longevidade faz com que os nossos pais vivam mais, mas que também tenham tempo para desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. E aí eles precisam de cuidados especiais de longo prazo. E a verdade é que no Brasil a gente não tem instituições que sejam dignas, né, e estruturadas para atender essa massa de população. E as pessoas também não têm condições financeiras de contratar cuidadores, montar um home care e sustentar isso por um longo prazo. Então, o que acontece? Muitas vezes são os próprios familiares que precisam interromper a carreira para cuidar dessa assistência especializada não, mas especial para os pais, quando chega esse momento em que eles se tornam dependentes. E as mulheres, por terem, historicamente, os menores salários, elas acabam sendo eleitas para assumir esse papel. O que acontece é uma nova interrupção na carreira, o que põe em risco a aposentadoria. Então, a gente tem aqui, no mundo, o trabalho de cuidados não remunerado é feito em 75% por mulheres. E isso põe em risco
o envelhecimento, né, a longevidade ativa e sustentável das mulheres. E um contrassenso é que a gente vive muito mais. Por isso que eu falei ainda há pouco, como é que a gente vai ter uma vida ainda mais longa com desafios antigos e novos desafios também, sem fazer nada, né? A gente precisa ter um olhar carinhoso, cuidadoso e, ao mesmo tempo, ativo em relação às questões de gênero, lembrando que a gente não está aqui falando de excluir os homens, porque os homens também têm desafios, tá? Homens têm, por exemplo, o desafio de perder o status social e ser cobrado pela sociedade porque são vistos como provedores, então isso causa sofrimento, isso tem aumentado a taxa de suicídio entre as pessoas mais velhas. Então, temos desafios de longevidade que se somam a outras pautas de diversidade, como os desafios de gênero, por exemplo, mas não só esse. E aí, para a gente fechar essa parte aqui, quais são as notícias hoje? Hoje a gente já viu notícias melhores do que aquelas da velhinha de 42 anos, né? A gente já tem pessoas com 80 anos aprendendo tecnologia a ponto de se tornarem desenvolvedores de games. Vocês devem ter visto aí nas últimas semanas um senhor do sul do Brasil que entrou para o Guinness, ele fez 100 anos, se eu não me engano, já está há 85 anos na mesma empresa. Então, hoje a gente tem casos disruptivos que estão se tornando cada vez mais comuns. E no futuro, o que vai acontecer é que esse curso de vida vai mudar ainda mais. Se em 1880 a gente tinha o curso dividido dessa maneira, se hoje ele já sofreu alterações e passou a ser dividido de uma outra forma, no futuro vai ser ainda mais diferente. Então, a gente vai ter mais tempo dedicado a experiências de aprendizado. Essas experiências também vão se misturar a experiências estendidas de lazer, ou seja, o aprendizado lúdico vai se misturar ao aprendizado formal, e aí a gente vai começar a ter mais cedo pequenas experiências de trabalho inseridas em outras linguagens, né? É como se a gente estivesse, por exemplo, ensinando técnicas de negociação nas escolas, que já é uma coisa comum nos Estados Unidos, ou se a gente estivesse ensinando experiências de pequenos empreendimentos para as crianças e para os adolescentes. Isso vai se tornar cada vez mais comum. Então, reparem que a gente está falando de carreira, né? Da carreira de todo mundo, de quem já tem mais de 50, de quem está na faixa aí dos 30 a 49, e também de quem está vindo, os filhos, quem está vindo aí pela frente. Aí a gente vai trabalhar por mais tempo, né? Espero que vocês amem o trabalho de vocês, porque a gente vai trabalhar por mais tempo. E a maternidade, obviamente, tende a ser cada vez mais postergada. A gente está vendo Viviane Araújo, a gente viu Naomi Campbell na faixa dos 46, 50 anos, usando tecnologias de reprodução assistiva para experimentarem a maternidade avançada. É claro que a gente não está falando de todo mundo, porque a verdade é que no Brasil a maior parte das mulheres não tem condições de ter acesso a esse tipo de tecnologia, mas, por outro lado, essas tecnologias também vão se tornando acessíveis com o passar do tempo. E aí, lá entre 30 e 40 anos, né, mais perto do 40, a gente volta a ter uma outra experiência de aprendizado. Quem escolheu fazer direito aos 17, de repente vai fazer uma transição de carreira, vai começar a se preparar, fazer uma outra faculdade para mudar, quem sabe, para artes cênicas, não sei, né? E aí, nos 45, a gente vai falar, espera, vamos para um sabático. Vou tirar um sabático, vou descansar um ano, um período da minha vida, vou fazer uma viagem, vou lá para o Himalaia, para o Butão, não sei. Ou vou ficar por aqui, mas vou olhar para dentro, vou olhar para o mundo, vou olhar o que eu quero, quem eu fui até hoje, quem eu sou agora e quem eu quero ser daqui para frente. E o que eu preciso para isso? Então, a primeira coisa você precisa ter sustentabilidade financeira, porque qualquer escolha, qualquer mudança que você queira fazer na sua vida, você só vai conseguir se você tiver, obviamente, como se sustentar e como investir naquilo que vai ser preciso para você fazer essa transição. Você também pode chegar à conclusão de que
o que você sempre foi está legal, e que você talvez nem precise fazer tantos ajustes que dá para seguir. Mas pelo menos você deu uma relaxada, descansou, desenvolveu o autoconhecimento, que é extremamente importante para o novo estilo de vida que a gente vai ter daqui para frente, né? Lá na frente, de novo, com 50 e tantos anos, talvez você passe de novo por uma outra oportunidade de aprendizado formal. As mulheres continuam tendo o desafio de assumirem os cuidados com as famílias, e espero que algo seja feito para que isso não interrompa, não prejudique o momento de aposentadoria. A gente vai se aposentar um pouco mais tarde, mas a gente também vai passar mais tempo aposentado. E justamente por isso, né, passar 40, 50 anos fazendo crochê, vendo televisão só, talvez não supra a necessidade da maioria das pessoas. Então, pode ser que a gente queira sair para fazer um intercâmbio, aprender um novo idioma em um outro país, fazer um grupo de amigos para isso, ou pode ser que a gente simplesmente queira fazer uma nova graduação e mudar de carreira. A gente tem visto aí muitas notícias de pessoas que estão fazendo medicina, que estão fazendo direito, se formando com 85 anos. Tem advogados trabalhando até a véspera de morrer com 90 e tantos anos, cirurgiões com 105 anos. Então, a gente passa a ter uma visão, eu acho que as gerações mais novas, elas já entram com uma visão diferente sobre o trabalho. E a tendência é que a gente viva cada vez mais, né? Então, não sei se vocês viram, a mulher mais velha ainda viva que a gente tinha no Guinness, na Wikipedia, morreu tem 2 semanas no Japão, e ela é minha inspiração, porque assim, eu quero chegar aos 120, então eu quero que cada vez mais essa unidade aqui apareça nos nossos gráficos para mostrar que a gente tem mais tempo para se reinventar. E aí tem uma última coisa que é falar sobre carreira. A gente tinha uma divisão da carreira que era muito baseada em se preparar para ser promovido, conforme indo passando o tempo. Hoje eu sou analista, vou com o tempo e com os meus indicadores aqui, me preparar para passar para coordenação, para gerência, diretoria, né? Então, a carreira sempre foi assim. Mais para trás era por tempo de serviço numa empresa. Hoje, acaba que virou uma coisa por promoção ou se preparar para a aposentadoria, e no futuro isso muda completamente. Todas as fases da nossa carreira, elas passam a acontecer por propósito. É o desenvolvimento do autoconhecimento. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Eu sei quem eu fui, sei quem eu sou hoje e vou aprender. Eu sei quem eu quero ser. Então, eu vou planejar a minha carreira sabendo que todas as fases dela vão ter um propósito específico. Seja de quando a gente é entrante no mercado até a carreira de que a gente tem quando está na meia-idade, né? A gente passa a construir um período de uma carreira de legado, ou seja, como eu quero ser lembrado quando eu me aposentar? Pelo que eu quero ser lembrada quando eu me aposentar? Eu vou desenhar a minha carreira, vou fazer os cursos e os projetos específicos para deixar o legado que eu quero e ser lembrado dessa forma específica. Então, repara que a gente tem sempre uma palavra-chave entre todas essas fases, que é propósito. Todas as transições vão ser orientadas por propósito. E a gente passa a se aposentar cada vez mais tarde, né? Além disso, alguns de nós, na verdade, nunca vão se aposentar. Eu confesso que não me imagino parando de trabalhar, mas eu me imagino trabalhando em algo que eu realmente ame. Eu posso dizer que hoje eu já tenho esse tipo de trabalho. Pode ser que eu queira trabalhar em uma outra área no futuro, mas a minha premissa é que sempre haja um propósito, uma pauta, uma causa que embase o meu trabalho, e é óbvio, ninguém está aqui para trabalhar de graça e não ter dinheiro para pagar a conta, né? A gente precisa e quer, de fato, um trabalho que a gente goste, que tenha impacto na vida das pessoas e que a gente seja remunerado
de forma justa por ele. Então, as 3 premissas básicas são: a gente vai se aposentar cada vez mais tarde, alguns de nós nunca vão se aposentar, e isso vai ser bom para muita gente, e a gente vai se reinventar várias vezes na vida. Bom, vou descompartilhar minhas telas para a gente voltar, porque eu imagino que agora vocês tenham aí. Betty deve ter pergunta, deve ter várias coisas em mente, né? Sim, você falou um monte de coisas, mas acho que a primeira é um desabafo aqui. Eu só quero chegar aos 120 anos junto com você, até porque eu sou bem mais velha que você, mas se eu tiver uma condição muito boa, tranquila, tanto de saúde como financeira, porque realmente assim, a gente vê que a realidade hoje não é essa, né? A gente tem a dificuldade de ter acesso à parte de saúde, o que tem de melhor, as inovações, tecnologia, mas e também as condições de fazer poupança. E quando você mostra essa linha do tempo, ou você trabalha para pagar suas contas, ou você trabalha para guardar, pensando no futuro. E aí, se uma doença vem, você não consegue viver com isso, né? E aí você poupou. Então, existe muito esse dilema, né? Vou guardar dinheiro e depois eu não usufruo, ou gasto e depois eu vivo e não tenho condição de... É tipo, caso eu compro uma bicicleta, né? Bem, eu vou viver a vida agora ou guardo para depois. E você falando tudo isso, lembro de várias palavras novas que até pouco tempo atrás a gente não tinha nenhuma contato, né? Falar de etarismo, você falou várias vezes, né? Coisas que são relacionadas a isso, né? Se tua empresa ela não te ajuda, não coloca pessoas com mais experiência, será que isso é etarismo, né? A gente tem um certo vício de pensar que depois de 50, 55 anos as pessoas não são mais úteis, né? Digamos assim, a gente tem que dar espaço para os jovens. Falar de gerontologia, né? Gerontologia, essa ciência que fala de saúde e também de estudos financeiros para se manter, e aí você vê uma palavra que remete à idade, né? À idade avançada. Então, e essas palavras elas estão entrando aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com muito mais frequência e recentes, né? Então, mostra claramente essa evolução que você colocou. E isso eu imagino que tem tudo a ver, né, com o que você trouxe de carreira e aposentadoria. Agora, sim, tem uma... Só complementando, Betty, é um dilema realmente. Assim, ninguém está falando aqui que é fácil, nem que vai ser fácil, né? Principalmente no contexto do Brasil. A gente é um país que está envelhecendo muito rápido antes de enriquecer. Então, ao contrário da maioria dos países da Europa, dos países desenvolvidos de uma forma geral, a gente tem desafios relacionados à infraestrutura. A gente tem pessoas idosas morrendo de fome e ninguém fala sobre isso, né? Então, saber se você poupa hoje ou se você curte a vida hoje, de fato, é um dilema. Mas, considerando o histórico e os números, eu acho que encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas é o ponto-chave. E ter essa visão, fazer o que vocês estão fazendo hoje aqui, de falar para os funcionários sobre esse tema, tem um número que é muito importante, assim, falando que um percentual muito grande dos trabalhadores confiam nos empregadores para ajudar na orientação em relação ao planejamento de carreira, ao planejamento financeiro. Eu sempre falo que essa nova visão do envelhecimento é uma coisa muito nova. É difícil para os gestores entenderem como vão gerenciar a própria vida e a carreira mais longa. Então, imagina entender como gerenciar e ajudar as pessoas do time, de uma empresa inteira, a gerenciarem esse envelhecimento. Mas é um caminho sem volta. Cada vez mais as pessoas vão precisar desse apoio até que a gente consiga entender de fato toda essa mudança. E a gente está vivendo numa fase de transição. Toda fase de transição é um desafio muito grande. Então, assim, daqui a pouco tudo vai ficar mais claro. A gente vai encontrar caminhos. Se os que a gente não encontrar, a gente vai criar. Mas, por enquanto, a gente ainda precisa, de fato, parar e entender
desenvolver um olhar para o futuro, sabendo que o futuro vai depender cada vez mais das nossas decisões hoje. As nossas decisões, elas não precisam ser tábua da lei, porque a gente vai ter tempo de mudar algumas vezes. Porém, sabendo que algumas delas, como, por exemplo, planejamento financeiro, são decisões que precisam de um longo prazo para que a gente possa se preparar para qualquer mudança no futuro. Então, um exemplo, se eu quero escolher morar quando me aposentar, com os meus amigos numa república, que é um modelo novo de moradia na velhice, eu vou precisar, desde hoje, ter uma programação, um planejamento financeiro que lá na frente me permita fazer essa escolha. Se eu não fizer isso hoje, vão haver possibilidades incríveis, mas eu não vou poder aproveitá-las porque eu não vou ter a infraestrutura básica para isso. E isso não funciona só com moradia, isso funciona para todos os outros campos da vida em sociedade, né? Exatamente. Esses são, né, os pontos principais quando a gente cuida, né, de um plano de previdência. Por trás é tudo isso, né? Você está sempre pensando e, junto com a patrocinadora, proporcionando um momento de reflexão e oportunidade de fazer uma poupança, né? Exatamente para não chegar mais para frente e dizer, não fiz nada, não tenho tempo agora mais, e as oportunidades passaram. Então, essa realmente, assim, por que a gente está falando isso nesse fórum, né? Que é justamente a importância de se trazer essas reflexões e avaliar os momentos que a gente tem de vida, que cada um vai ter o seu, não tem uma regra para todo mundo, né? Não é igual para todo mundo. Cada um vai saber exatamente o seu momento, mas é importante ter o contexto e pensar no futuro, o que está acontecendo, né? Muito legal, né? O que você falou... Diga, desculpa. Segue, Vitor. Não, é que só para emendar também, que são tantas coisas são elementos que você traz, e eu tenho vontade de falar, de não parar. Quando você falou, a gente está no meio de uma transição, não sei se você viu no LinkedIn, tem uma onda que diz minha idade não me define, que é justamente essa transição, né? As pessoas mais maduras, elas estão dizendo, olha, eu sou útil, eu posso contribuir, eu tenho muita ainda energia, e não é só uma idade que vai me tirar do jogo, de poder participar ou não daquela empresa, né? Então, isso, eu acho que é uma realidade, né? Uma pergunta, né? É uma realidade, né? Você convive aí, é uma realidade praticada no mercado de trabalho, né? Então, o que acontece? Cada vez mais as pessoas que, eu vou te falar, 50 é um número otimista. Na verdade, o preconceito contra a idade começa cada vez mais cedo. A gente já vê empresas colocando restrições para quem tem 40. No entanto, isso é uma ilusão, porque, por exemplo, vou citar o cenário das startups de base tecnológica, que são empresas que estão em formação e que são baseadas em tecnologia. Tem várias pesquisas no Brasil e no mundo mostrando que as startups mais bem-sucedidas têm nos quadros de empreendedores pessoas com média etária entre 42 e 45 anos. No entanto, quando você vai numa startup, você tende a ver os jovens que não querem trabalhar com pessoas mais velhas. Então, a gente tem aí um paradoxo, né, entre o que é indicador de sucesso de verdade e o que é etarismo, ageísmo, idadismo. São três palavras diferentes para dizer a mesma coisa, é o preconceito e a discriminação contra as pessoas mais velhas. Também acontece contra as mais jovens. Nesse cenário, acontece mais contra as mais velhas, né? Então, no mercado, a maior parte das empresas, das organizações em geral, ainda tem uma cultura jovem-cêntrica que exclui, expurga as pessoas com mais de 45, 50 anos em diante. Porém, essas pessoas estão protagonizando novas histórias sobre o envelhecer e sobre ter suas carreiras na fase madura da vida. Então, elas mesmas estão liderando movimentos para dizer, olha, eu estou aqui capacitado ou capacitada com as habilidades que o mercado está demandando em alta, ok, eu tenho total match, total compatibilidade com o mercado, então a gente
esquece essa história de idade, a idade não me define, por isso essa frase, né? Existem muitas outras características que definem a capacidade laboral de uma pessoa que não são necessariamente a idade. Então, o mercado está começando a enxergar essas novas potencialidades. É o que eu falei, não vamos também demonizar os gestores, porque isso é uma coisa nova, está todo mundo aprendendo. Só que como o Brasil está envelhecendo rápido, a gente precisa aprender e responder isso rápido também, né? Então, as empresas precisam acelerar um pouco. É o que vocês estão fazendo aqui, é encontrar caminhos, cada uma com as suas demandas e as suas oportunidades, vai encontrar caminhos diferenciados para trazer a pauta da diversidade geracional, que vai se somar às outras pautas de diversidade, como gênero, como LGBTQIA+, P, agora tem mais uma letra, né? E etnia, e religião, enfim. Né? Eu digo que longevidade é a mãe das diversidades, porque ela inclui todas as outras. Se a gente não morrer cedo, seja eu preta, branca, LGBTQIA+, seja, sei lá, sabe, qual criança religiosa eu tenha, não importa, eu vou envelhecer. Então, a longevidade, ela se soma a todas as outras diversidades, e não é fácil lidar com isso no contexto de uma organização, mas precisa ser aprendido e implementado rapidamente. Que maravilha, né? Quando a gente escuta falar isso, relaciona tanta coisa. Então, só para pegar o início que a gente começou a falar, da longevidade. Então, não se trata, né, de um estado, de uma condição, né? Se trata do futuro, da preparação para amanhã, do planejamento, de se cuidar, de ter saúde, tudo relacionado com o usufruir a previdência, né? Que é aquilo que a gente volta a falar. Se eu guardei, eu deixei de utilizar hoje porque eu quero usufruir disso lá na frente. Para usufruir lá na frente, eu preciso ter saúde, continuar trabalhando, que seja não na mesma função que eu tenho hoje, mas a abertura para conhecimentos novos, né? Isso também é importante, da gente se permitir também coisas novas e passar essas transições. E a gente precisa dar uma volta nessas expectativas de vida, né? As mulheres continuam tendo a expectativa maior e os homens têm que ir lá atrás também, eles têm que cuidar mais da saúde também. Mas o que a gente pode complementar aqui? Eu acho que foram, né, esses 40 minutos tão legais para a gente pensar sobre isso. Não tem uma resposta, né? Tem aberturas. O que você gostaria de falar? Para a gente ir Já concluindo. passaram 40 minutos? Já. Eu posso dar, por exemplo, eu posso fazer 3 apontamentos, né, sobre quem está aí pensando na carreira agora, cheio de ideias, e a gente pode abrir para o caso de alguém ter perguntas que eu possa responder, ou você, enfim, para quem está participando. Mas em relação à carreira, nesse contexto todo de mudanças que a gente está vivendo, eu diria 3 coisas. Não importa a sua idade, se você quer se reinventar depois que se aposentar, ou se você está começando a sua carreira, ou está no meio termo, lá nos 40, 45 anos, 3 coisas que você precisa fazer em qualquer um desses momentos. A primeira é aprender uma coisa nova todos os dias. É se dedicar ao aprendizado, botar na cabeça um conceito que é aprendizado ao longo da vida, que vocês podem ouvir por aí como lifelong learning, tá? Então, é sempre desenvolver habilidades novas, porque conhecimento nunca é demais. Segunda coisa é olhar para o mercado e entender o que o mercado tem de demandas hoje, mas o que ele vai ter no futuro. Não adianta você dizer assim, eu fiz o curso tal, a faculdade tal, estou cheio de pedigree aqui, estou cheio de habilidades, mas não consigo emprego. Será que essas são, de fato, as habilidades e competências que o mercado quer hoje? Talvez você tenha se desenvolvido para um mercado de 5 anos atrás, que não tem mais as mesmas demandas que vai ter hoje, nem as mesmas demandas que vai ter daqui a 5 anos, tá? Então, entender como o mercado está se desenvolvendo, colocar uma visão para o futuro é importante e tem que combinar, tem que falar com aquele seu projeto de vida lá, né? Então, por isso é importante a gente olhar para
uma perspectiva de vida e carreira mais longas, porque a gente vai ter momentos em que a gente vai querer mudar a trajetória ou que a gente vai precisar de um novo emprego, não sei, e aí a gente precisa entender como fazer isso da melhor forma nesse cenário novo. E a última é sempre o networking, né? Mas não entender networking com o número de contatos que eu tenho no LinkedIn. Networking são contatos desenvolvidos, ou seja, relações. Então, a gente realmente precisa se interessar pelas pessoas, precisa aprender a escutar as pessoas ativamente, precisa aprender a conversar, a estar a par do que está acontecendo, enfim, desenvolver relações. Eu acho que são 3 coisas importantes para pessoas em qualquer idade, em qualquer fase da carreira. Então, essa acho que é a minha mensagem final. E se vocês tiverem perguntas agora, fiquem à vontade. Temos uma aqui, que eu selecionei, que eu acho que é uma pessoa bem jovem que fez essa pergunta. Como lidar com o imediatismo da nova geração? Fazendo um paralelo de termos, né, digamos assim. O imediatismo. A gente tem algumas... A pressa, né? Oi? A pressa, eu querer... Pois é. A gente tem uma geração que, de fato, tem uma perspectiva de que tudo tem que ser rápido, né? De curto prazo. Eu acho que existem várias maneiras. Quando a gente fala em gerações, existem autores na literatura que são contra essa divisão. Mas a divisão por gerações foi criada por um motivo. E esse motivo é que existem características que são mais comuns a umas gerações do que a outras. Mas existem pessoas que têm características de várias gerações. Tá? Então, elas transitam muito bem. Quando você tem uma pessoa que tem uma característica muito marcante, como, por exemplo, esse imediatismo, você pode seguir alguns caminhos, como conectar essa pessoa a pessoas que têm uma característica oposta, mas fazer com que elas interajam de forma saudável para que ela entenda que essa perspectiva ela precisa muitas vezes ser ajustada e que ela precisa dar lá a cota dela antes de querer receber alguma coisa em troca, né? Então, quando você leva uma perspectiva de vida mais longa, de tudo isso que a gente está falando para essa pessoa, você ajuda ela a entender que não é bem, né? A música não está tocando bem assim como ela acha que tem que ser. Não precisa também ser tão lento, né? Então, acho que, de novo, encontrar o equilíbrio é uma coisa fundamental. Você pode trabalhar com mentorias intergeracionais, eu acho que pode funcionar muito bem, onde as gerações aprendam e ensinem umas às outras. Então, esse contato mais próximo diminui muito as barreiras, a resistência a novas ideias, a projetos, e ajuda a fazer com que as gerações se equilibrem um pouco, trabalhem de forma complementar, né, e colaborativa. Isso ajuda a dar uma baixada nos excessos, né, dar uma equalizada nos excessos. Muito bom, muito bom. Teve uma pergunta aqui, mas relacionada aos planos de previdência e o que você colocou sobre as fases transitórias, né, a idade na aposentadoria do INSS. Aí esse eu acho que eu posso responder, né, que cada plano de previdência ele é estruturado pela patrocinadora com os objetivos de gestão dela, né, e que, de fato, o que a gente percebe, principalmente aqui na Sistel, é que eles estão desvinculados totalmente da previdência do INSS, justamente porque você tem os seus momentos, suas contagens de tempo, em relação à possibilidade de se aposentar pelo INSS e pelo plano de previdência. Se a gente está falando dos prévios, né, que são os que a gente viu que a maioria está aqui inscritos, são participantes dos nossos prévios, o que a gente pode dizer é usufruir da melhor forma possível, utilizando essa possibilidade de fazer sua poupança com a contrapartida da patrocinadora. E você pensar no seu momento de vida, junto com o da empresa, mas desvinculado, são momentos. Você vai ter etapas, vai ter o seu momento no plano de previdência, você vai ter o seu momento no INSS, e hoje, muito dificilmente, eles vão ser
combinados. Eu entendo que eles estão cada vez se descolando mais. Antes a gente precisava do INSS lá atrás para aposentar pelo plano de previdência. Hoje eles estão descolados. Então, por isso que é muito importante essa reflexão, essa avaliação dos seus momentos, porque você pode ter a junção de cada, a gente chama do teu montinho, feito num plano de previdência A, no plano de previdência B, e montando sua poupança até o momento que realmente você decide, aí sim, parar de ter uma renda através de um trabalho, e aí ter, de novo, né, tudo que a Márcia já falou, de reavaliar o seu momento, mas você ter uma condição financeira para dar continuidade ou para começar essa nova etapa da vida dentro do ciclo que a gente, né, que ela mostrou lá do tempo. Então, assim, a previdência é um momento, sim, é uma oportunidade de você estar mais preparado, né, para justamente ter esses momentos de reflexão e ter um futuro mais tranquilo, mais equilibrado, sempre buscar a palavra, né, que a Márcia falou bastante, do equilíbrio, né? Tem uma coisa sobre o imediatismo também, uma outra perspectiva que os jovens hoje tendem a não pensar na importância de investir na previdência complementar, porque eles acreditam que vão fundar uma startup e ela vai virar um unicórnio, ou seja, vai faturar $1 milhão muito rápido e que eles vão ficar multimilionários e não vão precisar se aposentar. Mas é sempre bom que esse plano pensar que esse plano pode não dar certo, pelo menos em 100% das vezes, né? Para alguns vai funcionar, mas estatisticamente, muito menos pessoas vão se tornar multimilionárias e a maior parte, obviamente, vai precisar de uma aposentadoria. E aí é o que você falou, depender exclusivamente da aposentadoria do governo, colocar em risco aquelas decisões de futuro, decisões de vida, de opções que você vai ter sobre moradia, sobre trabalho, sobre novos aprendizados, sobre como você vai se relacionar, né, sobre todos os aspectos da sua vida no futuro, que tipo de tecnologia você vai ter acesso, que você vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro para bancar esse acesso, né? Então, eu acho que... Lembra que no início, a primeira coisa que a gente começou a falar foi por que esse assunto é importante para todo mundo? Então, acho que agora, apesar de terem sido 40 minutos de papo, e tem muita coisa para falar sobre isso, mas já deu para ver que está todo mundo no mesmo barco, né? Alguns navegando um pouquinho mais à frente no curso, outros vindo atrás com alguma vantagem de olhar a experiência dos que já passaram, mas também com a responsabilidade de criar novos caminhos, novas alternativas. Mas está todo mundo aí nos barcos da vida, da vida longa. Exatamente, né? É isso. Tiveram outras perguntas aqui, mas acho que a gente passou por tudo, tudo onde eu pude ver, falando de tendência, falando de reflexão, eu acho que passou, e você respondeu indiretamente todas que estão colocadas aqui. Ai, Márcia, eu acho que deu uma liga com a Sistel aqui, bom demais, muito bom. A gente te agradece muito, o pessoal não é para ir embora ainda, não terminou. Se vocês lembram, eu tinha comentado que a gente ia ter nosso sorteio. Aguardem, vamos lá fazer o sorteio, mas antes disso, eu vou também falar para vocês mais duas coisas. No final aqui, quando vocês saírem, vai ter uma avaliação rápida, uma pesquisa de satisfação do evento, então, por favor, coloque para a gente sempre tentar coisas, buscar atender vocês naquilo que interessa, temas, então é uma rápida pesquisa de satisfação, e se vocês tiverem algum ponto específico relacionado ao plano, porque aqui a gente colocou os nossos participantes amplos, né, e para tratar de alguma coisa específica de cada plano, nosso WhatsApp, ele está disponível, a gente pode, aqui, ó, acabou de entrar, embaixo aqui do meu nome, onde está o meu nome, está o número do telefone, então, vocês têm o telefone do WhatsApp, e se vocês podem entrar em contato com a gente, tira a dúvida do seu plano, faça a simulação, conversa com a gente sobre o que a gente apresentou aqui ou de outras coisas que vocês tiverem necessidade, tá bom? Então, esses são os nossos comunicados finais, e eu acho que eu vou ver aqui o sorteio. Quem faz ao vivo, né? A gente tem que ver aqui como é que está rolando os sorteados. Então, já tem o primeiro nome aqui. Tantã.
os tambores. Rui Cotrim está aí. Ademar Soares é o segundo. E Frederico Mamed é o terceiro. São os 3 sorteados. Vocês vão receber um voucher e aí vão ter as instruções para utilização. É um presente, um vale das lojas americanas, para vocês usufruírem e lembrar desse nosso momento aqui com a Márcia Tavares. Então, eu te agradeço toda a equipe, né, que montou os bastidores aqui para a gente poder trazer com todo carinho esse tema que é tão atual, que a Márcia trouxe aqui para a gente. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela sua condução maravilhosa. Foi um papo ótimo, se deixasse, a gente ia embora tarde adentro. E parabéns pela iniciativa. Pois é, né? E vida longa para todo mundo, carreiras longas e maravilhosas para todo mundo. Vamos trabalhar que a gente consegue chegar lá. Exatamente. Muito obrigada de novo. Então, a gente está aqui, aguarda a avaliação de vocês. E muito obrigada, Márcia. Eu espero até próximas vezes estarmos juntas aqui. Contem comigo. Tchau, tchau.